Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Futebol, parte tática, torcida, história, ídolos e também as coisas que acontecem fora de campo. E hoje eu vou falar um pouco a respeito de algo polêmico atualmente, que é o jornalismo esportivo, jornalistas esportivos, torcedores de jornalistas esportivos. A situação está meio esquisita. Vamos desenvolver um pouco daqui a pouco. Mas antes disso, você faz o seguinte: se inscreve no canal, ative o sininho para receber a notificação para novos vídeos, deixe seu like e compartilhe esse e outros vídeos do canal nas redes sociais, com os amigos e em grupos de WhatsApp. Eu vou fazer algo diferente aqui, ó. São dois jornalistas, que eu não vou citar o nome, vou citar a fonte que colocou os tweets. Barrigadas Fla, que é um perfil maravilhoso a respeito de barrigadas de jornalistas sobre o Flamengo. Barrigadas Fla, lá no Twitter. Faz um trabalho muito engraçado, muito legal. Então vamos lá, o primeiro jornalista falou o seguinte: em contato com o Cruzeiro, tá falando do Flamengo, tá? Em contato com o Cruzeiro, o clube confirma oficialmente que há negociações por Orejuela. Orejuela é o lateral direito do Cruzeiro. Falamos com Alexandre Matos, consultor do Clube Mineiro, e ele disse que Palmeiras e Flamengo estão no páreo. Então o jornalista 1 diz que falou com Alexandre Matos e que ele diz que o Flamengo está no páreo por Orejuela. Aí, o jornalista 2 diz o seguinte: em contato com Alexandre Matos, que está prestando consultoria ao Cruzeiro enquanto não assume o novo desafio na Europa, ele disse, abre aspas, não tem nada, absolutamente nada em relação a Orejuela, fecha aspas. O empresário do atleta também diz, abre aspas, também não tem nada, fecha aspas. Ou seja, um jornalista falou com Alexandre Matos. Outro jornalista também falou com Alexandre Matos. E os dois têm notícias diferentes. Eu não creio que o Alexandre Matos é gestor de futebol, esteve muito tempo no Cruzeiro, depois no Palmeiras, agora vai trabalhar na Inglaterra, mas está prestando consultoria ao time mineiro nesse momento difícil. Eu não creio que o Alexandre Matos tenha dado duas informações diferentes para dois jornalistas diferentes, porque ele sabe que nós estamos numa época na qual a informação corre solta instantaneamente. Ele diz, 20 segundos depois, o troço está no Twitter, está na televisão, está na internet, está em todo lugar. Mas nós temos aqui dois jornalistas que cobrem o Flamengo, estão lá dividindo o cenário na internet, no Twitter, com informações diferentes a respeito do mesmo jogador. Esse é o gatilho para entrarmos no assunto, que é o jornalismo esportivo atual. Porque o jornalismo esportivo deixou de ser aquele da televisão na hora do almoço, que você pega o seu prato de comida, seu refrigerante, sua água, fica ali assistindo, então acabou, você volta a trabalhar ou vai fazer outra coisa. Passou o primeiro disso aí para os programas da TV a cabo, que agora são muitas, e tem programa esportivo o dia todo, e você tem que preencher a grade, né? As empresas têm que preencher a grade. E como preencher a grade se o número de notícias é igual para todo mundo? Porque hoje você dificilmente tem uma fonte diferenciada. Hoje o repórter não consegue ir ao treino, cobrir e fazer uma matéria com um jogador, enquanto o repórter da outra empresa faz outro tipo de matéria com outro atleta. Vai todo mundo para uma sala de entrevista coletiva, o treinador ou o jogador ou o dirigente fala aquelas mesmas coisas ali quadradinhas e todas as empresas têm acesso àquilo ali. E aí divulgam cada uma à sua maneira. E as TVs estão lá, precisando de conteúdo. O que acontece? Em muitas delas, agora eu passei para o lado da TV, em muitas delas acontece o circo. Muito debate, desrespeito às vezes, com clubes tradicionalíssimos, com clubes com milhões de torcedores e outras coisas piores, como no outro dia, num canal Acabo Aí, um jornalista simplesmente falou que o rapaz que estava comendo mandou um WhatsApp, um vídeo de WhatsApp, falando que tinha parado de comer a comida dele por conta de uma opinião ruim, segundo ele, no programa, e ele estava comendo arroz com ovo, e o jornalista falou que aquilo ali não era comida, que ele dá aquilo ali pro cachorro.
tipos de brincadeira que não cabem. Eu vou até fazer aqui uma propaganda. Eu participo de um programa no YouTube, e que a partir agora, dia 13, estreou na TV Max, canal 25 e 525 da NET, chamado Pop Bola, que é muito tradicional foi muito tradicional no rádio aqui no Rio de Janeiro. 17 anos de história, indo para 18 anos de história. E o programa, assim, tem um botafoguense, um tricolor, um vascaíno, um flamenguista e um âncora. E um programa de humor e futebol. Muito bacana, e que o slogan do programa é Pop Bola, informação em segundo lugar. Porque já se propõe a brincar, e aí dá algumas informações ali, mas a informação não é o grosso do programa. Rapaz, às vezes o Pop Bola dá a notícia ou opina de forma mais interessante do que muitos programas que se dizem sérios estão aí na televisão. É um puxa-saquismo que acontece hoje em dia. É uma gritaria, uma bagunça. Agora, tem público. Isso aí ninguém tá roubando ninguém. Tem público. Só que você acaba prestando, muitas vezes, um desserviço ao próprio futebol brasileiro. E eu explico, por exemplo. Quando a imprensa começa a analisar de forma equivocada alguns jogadores, alguns treinadores ou até algum time, de forma equivocada. Quando tem que analisar e analisa da forma correta, tudo bem. Mas de forma muito equivocada, então quando tem uma pressão exacerbada em cima de alguma coisa que as pessoas enxergam que não é aquilo ali, mas acabam formando a opinião em cima da opinião de quem está lá do outro lado da tela, você pode gerar aí vaias, protestos, violência, porque em violência a imprensa também tem culpa. Não acho que não tem, porque a imprensa também tem culpa em violência. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui. Você está participando sim, a imprensa está participando sim, efetivamente, do cenário. Então, por exemplo, falou mal de um jogador que não está tão mal assim, falou mal, chega lá no domingo, a torcida vai aquele atleta, e às vezes o cara nem merece. A função do jornalista esportivo é informar, é também opinar, mas opinar de maneira coerente. Você que está aí do outro lado, você pode discordar de tudo que eu estou falando. Manda aí no comentário e eu vou debater com vocês no comentário numa boa. Mas é uma coisa dentro de um parâmetro. Parâmetro da educação, parâmetro do respeito, parâmetro da credibilidade. Eu não vou vir para cá gravar vídeo para mentir para ninguém. Eu não vou mentir. Então, qual é a função hoje do jornalismo esportivo? Nós vimos aqui, eu comecei o vídeo com isso, um jornalista dizendo A, outro dizendo X, para a mesma situação. E agora está acontecendo da galera ir para a rede social brigar também, jornalista. E isso não é nem empresa contra empresa, não, às vezes da mesma empresa. Isso pode acontecer, questão de opinião de cada um. Mas eles saem da TV, eles ou nós, saímos da TV, eu não, que eu não estou na televisão, estou no YouTube. E vão pro Twitter, e aí no Twitter, que é conta pessoal, cada um pode fazer o que quiser, mas começa aquela defesa em cima de determinado clube, em cima de determinado jogador, ou então porque deu uma opinião lá atrás sobre tal treinador, começa a massacrar o treinador de todas as formas, e se você defender o treinador, você pode ficar sendo colocado contra a parede, estigmatizado como amigo de alguém que você nem conhece. É assim que tá. Jornalista esportivo pegando treinador, pegando jogador para sempre, sendo carrasco de jogador e treinador. Jornalista esportivo tem que ir lá trabalhar, comentar, opinar de maneira serena. As pessoas estão perdendo um pouco da razão, muita dificuldade para deixar o outro entender a sua opinião e também para entender a opinião do outro. Uma dificuldade muito grande, está faltando empatia. No Twitter, dizem que é a rede social do ódio. Eu não gosto de usar essa palavra ódio, é uma palavra muito forte. Mas as pessoas ficam raivosas defendendo seus argumentos com unhas e dentes. Tem argumento para A, tem argumento para B. Tem opinião para lá e para cá. O jornalista esportivo tem que ser exemplo para essa galera que é o público dele. E aí o que está acontecendo? Para eu fechar,
torcedor de jornalista esportivo. Temos isso. O cidadão que agora vai pro Twitter e tudo que o jornalista esportivo fala, ele segue, ele não consegue nem parar e pensar, raciocinar em cima de determinado evento. Imagina se tudo que uma pessoa falar, você concordar, cara. Nem com seu pai e com a sua mãe, que você deve respeitar ao extremo, você deve concordar com tudo. Você tem que ter um ponto de diálogo, um ponto de opinião. E aí o jornalista esportivo tem que saber também que ele é referência, porque a partir do momento que ele vai cobrir um clube, por exemplo, os setoristas de clube, ele passa a ser referência para milhares, milhões de pessoas. Falarmos aqui dos 12 clubes grandes do Brasil, os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul. Falarmos do Atlético Paranaense, do Curitiba, do Goiás, dos clubes nordestinos. Milhões de pessoas seguem esses clubes. Então você tem que entender, jornalista, que você é referência. É isso, é um vídeo rápido para falar sobre o jornalismo esportivo atual. Vou falar mais à frente mais sobre isso, mas, no entanto, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Antes daquele recado especial, você está precisando de consultoria financeira ou uma rentabilidade boa para o seu dinheiro, procure a Fácil Capital Assessoria Financeira, uma empresa espetacular e com muita competência e credibilidade no mercado para te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.